Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje, mais uma live muito especial. Temos aí grandes novidades. Para quem não me conhece, sou Guilherme Pellegrini, diretor de operações aqui da Questor Sistemas, e eu vou estar conduzindo hoje o assunto que nós temos para conversar com vocês, né? Que nós temos para trazer aqui hoje é algo que a gente sabe impacta diretamente no dia a dia da contabilidade. Mas antes da gente entrar aí na nossa apresentação, que foi preparado com muito carinho para vocês, eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários da onde vocês estão falando, há quanto tempo vocês já são clientes de Questor, se ainda não são, né? É uma oportunidade de vocês conhecerem um pouquinho mais da nossa empresa, mas coloca aqui dentro dos comentários, né, de onde vocês estão falando, se já estão utilizando as automações do Kill, né? A gente está conversando com muito cliente nas últimas semanas, o pessoal está cada vez mais olhando para isso, para essa gestão dentro do escritório, e está cada vez mais conseguindo se beneficiar de toda a automação que a gente tem feito. E o assunto que a gente quer trazer aqui hoje, né, a captura dos dados do extrato bancário, a gente sabe que é uma dor muito grande dentro do escritório. Muitas vezes o cliente não valoriza, ele não envia o extrato, né, e só vai cobrar se a contabilidade está em dia, às vezes quando precisa de um decoro, quando precisa e buscar aí um empréstimo junto ao banco. E a gente sabe que essa é uma dor muito grande, né? Depende muito da busca dos arquivos, fazer a importação dos extratos, às vezes tem que fazer alguns ajustes manuais, e isso acaba gastando um tempo, uma tarefa que muitas vezes é manual, repetitiva, e que, por que não, a gente pode, né, e deve automatizar. Vamos lá. Vamos ver aqui quem está nos acompanhando aqui na live. Estamos quase 700 pessoas já, né? Um público de peso hoje para estar vendo essa novidade. Então, acredita aí que o nosso time acertou em cheio aí no assunto. Temos aqui a Luana. Bom dia, Luana. Três Coroas. Usamos Questor há 12 anos. Olha só que bacana, pessoal. O Gessé Matos, da Bahia. Edinaldo Souza, bom dia, Edinaldo, de Belém. Olha só, o pessoal de João Pessoa aqui também, Francisco Pedrosa. O Flávio, presidente Prudente São Paulo. Pessoal de Ubá, Minas Gerais. Pessoal da Nova Era lá da Luciana, bom dia. Pessoal lá de Piracicaba, bacana. Temos aqui o Ramon Cardoso, Organização Contábil de Belo Horizonte, cliente Questor há 10 anos. Seja muito bem-vindo, então, Ramon. Quem mais está aqui? Juliane Kovaleski, de Joinville. Usamos Questor há 2 anos. Seja bem-vinda, Juliane. Morei em Joinville 7 anos. Adoro essa cidade. Apesar da chuva, era uma cidade muito boa de se morar. Tenho saudades. Claudemir Marins, Curitiba. Cliente Questor há mais de 15 anos. Olha só que bacana. Quanta gente que está aí conosco há muito tempo. Queria agradecer a vocês aí a confiança que vocês têm na nossa empresa, né? A gente tem investido cada vez mais forte para poder estar à altura e poder corresponder. Temos pessoal aqui de Chapecó, nossos conterrâneos, pessoal da Compeme Contabilidade. Olha só o Theo lá da 1010 Assessoria, usando Questor há 10 anos. Muito obrigado aí, Theo, por estar aqui com nós nessa live. Bom, turma, o que eu queria então começar aqui hoje, né, a gente vai falar um pouquinho com relação a Open Finance, mas antes eu queria trazer algumas provocações para vocês sobre como a cultura, às vezes dentro do escritório contábil, né, às vezes dentro aí da nossa empresa, ela acaba impactando quando a gente tenta evoluir, quando a gente tenta seguir em frente, e como essa cultura ela pode ser uma alavanca de crescimento, ou ainda como essa cultura ela pode, às vezes, atrasar o desenvolvimento aí da nossa empresa. Então, vamos falar um pouquinho sobre a cultura dentro do escritório e como que ela pode ser, querendo ou não, aí, uma alavanca de crescimento da contabilidade. E eu queria fazer a seguinte pergunta para vocês e também uma provocação. Vocês já perceberam, às vezes, como algumas mudanças elas esbarram em resistências internas? Muitas vezes a gente tenta, né, aplicar uma mudança dentro da nossa empresa, mas acaba não tendo o comprometimento devido, ou acaba desistindo e não conseguindo, porque as pessoas falam que é muito difícil, elas acabam desistindo,
elas dizem que a rotina ela não tem tempo, ou ainda às vezes, né, esbarra lá no cliente, né? Meu cliente não aceita. Mas para pensar comigo, 1 minuto ele tem 60 segundos, seja aqui em Chapecó, né, seja em qualquer outro lugar, todo mundo dentro de 1 minuto tem seus 60 segundos, dentro de 1 hora nós temos 60 minutos, e dentro de um dia nós temos 24 horas. Isso vale para todo mundo, o tempo é igual para todos. O que muda é a forma como a gente acaba priorizando aquilo que serve para nós. Então, né, a questão, né, minha rotina é corrida, eu não tenho tempo, mas muitas vezes esse tempo que a gente deixa de investir, a gente acaba gastando ele todos os meses, fazendo em algo que é manual, que é repetitivo, e que se eu tirar pelo menos um dia, né, algumas horas do meu tempo, e eu investir nisso, quem sabe eu não vou estar tendo uma economia de tempo, né, daqui para frente. Então, muitas vezes a cultura, a gente enxerga que o escritório ele quer fazer essa mudança, ele gostaria, mas ele não consegue aplicar isso porque esbarra nesses grandes desafios. E quando a gente fala de cultura, a gente não está falando de uma missão, visão, valores, aqueles quadros que a gente geralmente bota na recepção da nossa empresa. A cultura ela é muito mais profunda do que isso. Se a gente voltar um pouco no tempo, na época aí pré-histórica, quando a nossa civilização não tinha uma organização formal, mesmo assim ela tinha uma organização da forma como as pessoas se comportavam. Tinha as pessoas que eram responsáveis pela caça, as pessoas que eram responsáveis pela segurança, né? A sociedade que tinha naquela época, ela se dividia, não de uma maneira formal, mas dentro da cultura de convivência deles, cada um sabia aquilo que precisava estar fazendo para todos estarem dentro do mesmo objetivo. Eles, dentro da cultura deles, por exemplo, se a gente olhar para as pinturas rupestres, eles colocavam aquilo que era importante para eles viverem, né? Então, eles cultuavam a caça. Então, quando a gente começa a falar de cultura de uma organização, ele é muito mais profundo do que simplesmente a gente está tendo uma missão bem estruturada. Mas se a gente não falar disso para a nossa equipe, se a gente não levar isso adiante, levar isso a sério, muitas vezes a cultura vai ser algo que vai estar somente ali dentro daqueles quadros que a gente coloca na recepção do escritório, mas que não é tão levado a sério assim. Se a gente for olhar, por exemplo, para a Bíblia, se só a Bíblia fosse suficiente, não teríamos as igrejas, os templos, para estar cultuando aí, né, essa questão. E se a gente for olhar para grandes empresas, vamos pegar aí o Jeff Bezos, vamos pegar aí o Satya Nadella, CEO da Microsoft, Augusto Lins, presidente e cofundador da Stone, Robert Iger, a pessoa à frente da Disney. Todas essas empresas, os líderes, eles gastam tempo danado para falar de cultura. Eles gastam tanto tempo que eles chegam até a escrever livros falando sobre a cultura da empresa deles, a forma, os valores que a empresa deles tem em consideração, né, aquilo que eles valorizam e a forma como eles desejam seguir as regras. Então, quando a gente fala de cultura, né, esses caras, que o tempo deles é dinheiro, e eles investem um tempo precioso, valioso, para falar de cultura dentro da organização deles, eu acho que a gente tem que parar e olhar isso para dentro do nosso negócio também. Então, quando a gente fala de cultura, né, vocês percebam o quanto é importante a gente levar isso para dentro do nosso escritório, da nossa empresa também. Então, o que eu quero trazer de reflexão para vocês é que a cultura ela nunca vai ser neutra. Ou ela vai acelerar o seu negócio, ou ela freia. E a gente ignorar para a cultura que a gente está levando para dentro da nossa empresa é correr um risco de ser travado por um comportamento que até mesmo você não percebe. A gente olhar aí para uma equipe de remo, por exemplo, né, uma equipe de canoa, onde todos têm que remar na mesma direção, às vezes vale mais a pena eu ter uma pessoa a menos na minha equipe, porque ela está remando na direção contrária, do que eu ter o meu time completo. Porque se eu tenho uma pessoa me puxando para trás, eu consigo ir muito mais longe aí com uma pessoa a menos.
Então, eu queria trazer a seguinte reflexão para vocês. Qual é a cultura que você está reforçando no seu escritório hoje? Né? O que vocês estão levando aí para dentro do teu escritório? Vocês estão comprando a inovação e vocês estão conseguindo implantar? Ou vocês estão contratando, às vezes, né, as ferramentas, a inovação, tudo isso que a gente tem desenvolvido para vocês, mas acaba esbarrando na hora de implantar porque a equipe não compra a ideia. E aqueles que prezam pela inovação, pela produtividade. Então, eu queria agora sim trazer uma novidade que eu tenho certeza que vai agregar muito no dia a dia de vocês. Então, a Questor está lançando um conector Open Finance, onde, uma vez autorizado pelo cliente, a gente vai ter acesso aos dados da conta corrente e também a fatura do cartão de crédito, né, das compras que a empresa faz lá no cartão, e a gente vai ter tudo isso integrado. Então, é uma solução, né, através de um ambiente regulado pelo Banco Central. A gente tem uma cobertura muito grande de bancos, depois a gente vai falar sobre isso, né? Mas dentro dessa conexão, dentro do ambiente regulado, vocês vão ter toda a segurança. O que nós estamos trazendo aqui, o cliente não precisa abrir conta em nenhum banco para ter acesso a esses dados, né? Ele autorizando vocês ter acesso à informação pelo conector Open Finance, a gente já consegue buscar. Então, vocês não precisam insistir o cliente de vocês abrir conta em algum banco que ele não vai utilizar só para vocês terem acesso aos dados. A gente também está trabalhando na segunda etapa do projeto, né? Agora, nesse lançamento, a gente já conseguiu entregar a nossa primeira versão, mas através do Open Finance está dentro do nosso cronograma também buscar a conta de investimento e a conta de empréstimos, né? Para poder buscar aí a questão dos financiamentos. Então, tem bastante novidade pela frente. Esse é o primeiro passo que a gente está colocando aí dentro do mercado. A conta corrente, a fatura do cartão de crédito. Estamos conversando aí com um grupo de clientes, né? A gente teve mais de 40 clientes que nos ajudaram a validar a informação. Então, tá muito bacana. E para a gente falar como essa solução funciona dentro do Questor, vamos lá, pessoal. Acho que o Germano está tendo alguns probleminhas, mas eu vou seguindo daqui enquanto ele estabiliza lá na nossa unidade de São Paulo. Como é que vai funcionar com relação ao Open Finance? Vamos seguir o cenário que o Germano estava comentando aqui. Vamos só adicionar aqui dentro do palco, que a gente consegue apresentar para vocês. Então, vamos olhar dentro do cenário tradicional, dentro do escritório que ainda não tem ou não trabalha com nenhuma automação. Então, a gente vai ter as seguintes etapas. Nós vamos ter a solicitação e recebimento dos extratos, nós vamos ter a conferência e preparação dos extratos, nós vamos ter a importação manual e ajuste dentro do sistema, e a conciliação e validação de lançamentos. Né? Se a gente for olhar dentro de todo esse processo, a solicitação e recebimento dos extratos vai me exigir de 30 a 60 minutos, uma conferência e preparação dos extratos eu vou perder aí de 20 a 40 minutos, a importação manual, fazer ajuste dentro do sistema, muitas vezes a digitação de alguns lançamentos vai me exigir de 30 a 60 minutos. Né? E, por fim, a conciliação e validação total dos lançamentos, a gente também vai perder aí quase mais 1 hora. Então, o tempo médio estimado por empresa, a gente vai gastar dentro do dia a dia da conciliação contábil, nesse caso, um tempo médio de 2 a 3 horas e meia por empresa. Mas agora vamos olhar do ponto de vista da automação, do investimento em tempo, para poder utilizar a tecnologia a favor aí dessa etapa. Então, dentro do nosso processo automatizado, nós eliminamos, por exemplo, a solicitação e recebimento dos extratos, é eliminado. Aquele tempo que eu gastava de 30 a 60 minutos, agora eu não perco mais esse tempo, porque eu vou estar integrado direto no banco. Eu não vou precisar fazer a solicitação. A conferência e preparação dos extratos, o sistema ele já consegue tratar os dados automaticamente. Eu consigo identificar e, através de regras, já gerar a conciliação e os lançamentos contábeis. A importação manual e ajustes no sistema, então a importação automática, ela vai ocorrer, eu vou perder 5 minutos, onde eu vou tratar só ajustes mínimos.
aquilo que o sistema, por um motivo, não conseguiu conciliar, ele vai me apontar quais são esses lançamentos e eu consigo criar regras para, numa próxima automação, o próprio sistema já consiga ir aprendendo e ir aplicando esse conhecimento que eu vou alimentando a máquina, né? Então, a conciliação e validação dos lançamentos ela acaba virando automática. E o nosso tempo médio, que antes era de 2h30 até 3 horas, agora ele fica em 15 minutos por empresa. Então, com a integração do Open Finance, o que o escritório acaba ganhando? Ele tem o aumento da produtividade, a redução de erros por não precisar mais fazer lançamentos manuais, eu tenho atendimento eficaz e, acima de tudo, eu ganho escalabilidade. Então, dentro das movimentações financeiras que são conciliadas hoje via Open Finance da Crestor, então a gente tem a conciliação automática das contas bancárias e a conciliação das faturas com cartão de crédito. Então, aquelas compras, as compras que a gente tem, né, que é feito pelo cartão de crédito, a gente consegue ter acesso às faturas do cartão, né, e consegue trabalhar com esses dados. E a gente tem uma novidade muito grande dentro dessa conciliação das faturas, porque dentro do Open Finance a gente consegue identificar o CPF ou CNPJ do participante da transação. E a partir daí a gente já consegue também gerar a contabilização automática. Então, agora vamos à prática, vamos ver se o Germano já está disponível aí para apresentar para vocês na prática como funciona aí o sistema Open Finance. Vocês vão ver que a rotina ela ficou muito simples, né? Para quem já usa conciliação de OFX lá dentro do Questor, vocês podem ficar tranquilo, né? Vocês vão usar da mesma forma, vai ser um aprendizado aí muito rápido para vocês utilizar o Open Finance. E o que vocês vão, que mais que eu quero trazer para vocês, né? Já tirando algumas dúvidas que o pessoal está perguntando aqui dentro dos comentários, né? Esse serviço, ele está apenas no Questor Cloud ou também disponível no sistema desktop? E aqui é uma excelente pergunta do Caio, né? O Open Finance está disponível tanto na versão cloud como na versão desktop. Acho que é um ponto que a gente já conversou, mas vale a pena a gente ressaltar aqui, né? O Open Finance, o Questor Cloud é um plano comercial da Questor, né? Vocês têm a opção de migrar para ele ou não e conseguem estar utilizando a ferramenta desktop da mesma forma, mesmo tendo o plano do Questor Cloud. Fala, Germano. Oi, Guilherme, eu acho que voltou aqui. Eu reiniciei a máquina, então eu acho que eu voltei. Se você quiser devolver aqui para que eu faça a apresentação do produto, eu peço desculpa a todos aí pelo esse problema técnico, e aí eu toco daqui com a apresentação do produto. Pode ser? Perfeito. Compartilha a tua tela. Deixa aí eu que a gente já coloca ela. Enquanto isso, eu vou respondendo aqui mais algumas dúvidas para a turma. O pessoal está pedindo também com relação às instituições financeiras. Acho que depois da apresentação a gente coloca isso para vocês, mas a gente está ali com uma lista de 33 bancos. Então pode ficar bem tranquilo. Bom, vamos lá, pessoal. Olha só. Aqui na tela, só confirma para mim, Gui, se a tela está compartilhada com vocês, por favor. Tá sim, Germano. Bom, isso aqui é a nossa solução, Questor Cloud. A rotina que nós apresentamos agora no lançamento é essa. Ela está dentro do nosso módulo de contabilidade, aqui em conciliações, área de trabalho de conciliação bancária. A gente tem aqui, dentro dessa área de trabalho, onde nós vamos tratar tanto a conciliação bancária das contas bancárias, bem como com os pagamentos com cartão de crédito. E como é que funciona isso dentro do Questor? O primeiro passo que nós vamos tratar aqui dentro da nossa solução, essa parte das configurações aqui em Open Finance. Lembrando, para quem é cliente Questor e para quem não é cliente Questor também, a gente preserva a parte de conciliação bancária, eu tenho ela tanto ela com o emprego do Open Finance, bem como a manual, o processo onde eu tenho a importação do extrato, a dependência do meu cliente fazer o envio do extrato manual e realizar essa importação dentro do produto. Aqui, via Open Finance, o primeiro ponto que o contador, a organização contábil vai realizar é o cadastro da empresa. Perceba que aqui dentro dessa rotina, a aplicação ela vai exibir aqui nessa grid todas as empresas que eu tenho cadastradas. Aqui são meus clientes, clientes da contabilidade.
E aí eu preciso cadastrar essa empresa na rotina do Open Finance. Como a gente falou, o Open Finance ele é um serviço do Banco Central, regulamentado pelo Banco Central, e ele precisa da autorização do cliente de vocês. O cliente da organização contábil, ele precisa autorizar a aplicação para consumir, buscar esse extrato na instituição financeira e realizar a importação. E como é que eu desempenho esse papel aqui? Eu realizo esse processo. Aqui no cadastro de empresas, ó, eu tenho 2 campos nessa grid que são fundamentais para esse processo. O primeiro deles é aqui, ó, eu vou informar a aplicação, o endereço eletrônico, o endereço de e-mail do responsável e o contato. Uma vez informado, eu dou um clique aqui nesse componente, solicitar permissão, a aplicação ela vai encaminhar, direcionar ao meu cliente, ao cliente da contabilidade, um e-mail. Nesse e-mail, ele vai realizar o consentimento. Eu vou abrir aqui o meu sistema de correio eletrônico para a gente exibir esse processo aqui para vocês. Olha lá, solicitação de consentimento, está aqui o e-mail, onde eu tenho todo o texto aqui, trazendo toda a segurança, né, para o cliente de vocês. A gente fala que isso é um serviço regulamentado pelo Banco Central, dentro das normas da LGPD. O cliente vai dar um clique em dar meu consentimento, a aplicação vai direcionar um link para essa tela onde eu tenho o consentimento bancário. Cliquei nesse botão iniciar, ele vai listar para nós aqui a informação, que é a parceria entre a Quistu e a Plug, ó. Cliquei em continuar e eu vou fazer a seleção dos estabelecimentos, das instituições financeiras, pela qual o cliente da contabilidade vai conceder esse acesso. Selecionei, dei o consentimento, permiti, dentro da aplicação, vou voltar para o Questor Cloud. Eu tenho aqui na nossa solução, ó, essa coluna onde eu tenho data do consentimento. Perceba, essa empresa aqui, nós já realizamos o consentimento para a gente fazer aqui dentro da nossa aplicação, desenvolvendo as apresentações. Eu tenho aqui uma data de consentimento 14/5/2025. Essa data é importante, o que eu vou trazer aos senhores, que é o seguinte. Germano, o cliente deu o consentimento, eu posso buscar essas informações, o legado para trás, por exemplo, desde janeiro para cá? Não. Qual a informação, a movimentação, o período de movimentação que vai ser trago aqui? Vai ser o dia 1º do mês do consentimento para cá. Por exemplo, nesse exemplo aqui nós temos 14/5, a data do consentimento vai ser 1º/5 para cá. Anterior a isso, a gente não traz a movimentação, tá? Então aqui ele está exibindo um status, e perceba que eu tenho nessa coluna aqui, ó, o status que é aguardando o consentimento, o que já foi cadastrado, ou seja, houve o consentimento. Tem um outro ponto importante que é assim, enviei o consentimento para o meu cliente. Esse e-mail que é enviado, ele tem um prazo de 5 dias de validade. O cliente não deu o consentimento dentro desse prazo, o contador tem que fazer novamente o envio do consentimento, tá? Aí vamos lá, eu tenho aqui o cadastro da empresa, o cliente me deu o consentimento, eu vou consultar nesse item 2 aqui, ó, consulta de bancos ativos. A aplicação vai exibir aqui para nós todos os bancos que eu tenho o consentimento, as contas bancárias. Então eu cliquei em executar, ele vai fomentar para nós nessa grid as contas bancárias que eu tenho o consentimento. Eu, contador, passo a ter o consentimento. Eu vou expandir aqui a árvore, ó. Nesse exemplo eu tenho aqui uma conta bancária, e eu tenho uma conta de cartão de crédito. Pagamentos, né? Cartão de crédito empresarial, né? Não é o pessoa física. Os pagamentos que eu tenho com cartão de crédito, eu também trago a fatura detalhada do cartão, buscando aqui para conciliação. Feito isso, eu venho aqui em configurações dentro do sistema e eu vou aqui realizar o processo, eu vou mostrar como que é feito aqui o processo da configuração da conta. Eu tenho tanto a configuração da conta bancária como a conta contábil de pagamento com cartão de crédito. E aqui nessa rotina onde a gente vai executar. Esse processo, eu reitero, ele trata tanto a conciliação manual, bem como a automática via Open Finance, né? Eu vou fomentar, eu informo aqui, ó, qual que é a empresa, no meu caso aqui, a conta bancária que eu tenho, a conta contábil bancária, e se eu trabalhar aqui com os pagamentos com cartão de crédito, eu também devo informar aqui a conta contábil para pagamentos com cartão de crédito. Feito isso, abaixo eu tenho a implantação do saldo bancário. Esse saldo bancário, tanto pode ser informado manualmente, como ele acata o que eu tenho na importação do extrato. Aqui em configurações ainda, eu tenho aqui as configurações de importação.
E o que essas configurações de importação ela traz para nós? Vamos lá. Eu tenho aqui uma opção, um parâmetro aqui dentro do sistema, o primeiro campo, que é gerar o lançamento automático. Se eu tiver chaveado essa opção como sim, o que a aplicação faz? No momento em que eu tenho um lançamento no extrato inexistente na contabilidade, ele faz a inclusão de forma automática desse lançamento. Tá? Gerar lançamento somente com os relacionamentos, que é o de para, que dentro das configurações, ó, eu tenho o de para, paridade entre a descrição que eu tenho no extrato bancário com o lançamento contábil. Esse processo é bem simples de ser realizado aqui dentro da questão. Vou dar aqui alguns exemplos só para nós contextualizarmos. Ó. Nessa base, eu tenho aqui, por exemplo, resgate de uma aplicação financeira ou outro. Vou pegar aqui um tarifa de liquidação. Ele vai trazer aqui qual que é a conta bancária, o histórico. Eu informo a descrição existente no extrato bancário. Eu tenho aqui embaixo ó, a outra perna do lançamento, a contrapartida. Se eu der um clique nesse componente, a aplicação exibe para nós um formulário com todas as contas contábeis que eu tenho. Então, eu vou fomentando isso, eu vou alimentando essa inteligência ao robô. Vou dizer a ele qual que é, né, a descrição bancária. Essa descrição bancária, eu tenho também o critério a avaliar a descrição bancária ou parcial ou exata. Uma vez relacionado isso, eu tenho aqui nas configurações de importação, hoje ele me pergunta se eu quero criar o lançamento, ou gerar somente lançamentos com relacionamento. É uma chave, sim ou não. Eu tenho a conciliação automática, se eu quero realizar a conciliação bancária de forma automática após, mediante né, a importação. O que eu levo em consideração para conciliar? Eu levo em consideração na data do lançamento, data e valor. Então, são parâmetros para importação. Considerar a descrição bancária, eu tenho os dois critérios, né, o parcial ou o exata, e se eu efetuo a validação dos saldos, né? Aqui a rotina de importação. Reitero, a questão preserva todo o processo manual. O manual é onde eu tenho uma dependência do meu cliente fazer um envio do extrato bancário. Que seria aqui, ó, o tipo de arquivo, o que vai mudar? Essa chave. Tipo de local, vai ser um arquivo único, aí eu faço, ó, eu informo onde que está o meu extrato bancário, o OFX. Esse é o tradicional que todo hoje o sistema de contabilidade trata, inclusive a questão. A gente preservou isso aqui. Contudo, o que a gente está focando aqui é a rotina através do Open Finance. Eu vou optar pelo Open Finance, eu não preciso ter a dependência do meu cliente fazer o envio, a aplicação, cliquei no executar, comunica com a instituição financeira, faz a busca do extrato, realizando a conciliação de forma automática. Aqui em conferência, a aplicação vai trazer para nós dois totalizadores. Do lado esquerdo, um totalizador que eu tenho no extrato bancário, as informações que eu tenho no extrato bancário, mais ali do lado esquerdo, né? Mais à direita eu tenho aqui ó, o que eu tenho de lançamento contábil. Isso são parâmetros, então eu formo a conta bancária, o período, data, início e fim, se eu vou exibir ou não os lançamentos consolidados, e aqui é onde eu também vou fatiar, eu vou separar, eu quero as informações pertinentes ao extrato bancário ou os pagamentos com cartão de crédito, a fatura detalhada do cartão de crédito. Cliquei no botão executar, ele vai fomentar esses dois totalizadores para nós, né? Ou seja, o que eu tenho no extrato e o que eu tenho de lançamento contábil. O que está na cor da fonte em azulzinho aqui, ó, é o que foi conciliado. O que não está na cor da fonte azul não foi conciliado. E aqui eu também tenho uma forma, ó, cliquei nesse lançamento que eu tenho no extrato bancário. Ele vai exibir para nós aqui o lançamento contábil pertinente a ele. Eu dou um clique nesse componente, essa requisição, ela invoca, ela chama o lançamento contábil. Então, ele vai abrir para o contador aqui o lançamento bancário proveniente dessa conciliação automática. Está aqui o lançamento bancário em si, a data da operação, a contrapartida, contra débito, contra crédito, o histórico e o valor do lançamento. Eu tenho ainda o relatório, o extrato de lançamentos. Então, eu cliquei nessa rotina, ele vai exibir para nós um relatório de conferência, onde eu tenho os critérios, os parâmetros aqui, ó, data, início e fim. Eu vou mapear e dizer qual o formato de valores que eu quero, bancários ou contábeis, informa a empresa, a filial, a conta contábil específica e se eu desejo ou não, dentro desse relatório, fazer a emissão dos lançamentos consolidados, né?
Cliquei no botão executar, ele processa a requisição, ele vai criar uma nova guia no meu navegador, no meu browser, trazendo o respectivo documento. Então, está aqui os relatórios onde eu tenho aqui as informações do extrato bancário. Esse processo que nós acabamos de percorrer aqui junto com os senhores, aqui dentro da solução, onde eu tinha aqui nessa rotina de importação, eu deveria, né, clicar no botão executar para ele processar essa comunicação via API, buscar o extrato, consumir, fazer a importação. Eu posso substituir esse clique pelo meu robô. A Questor conta, para quem não é cliente Questor, a Questor conta hoje com a automação mais eficiente do mercado. Nós temos hoje um robozinho, tecnologia RPA, um robô chamado Kill. Qual que é o papel do Kill? É substituir, é eliminar tudo aquilo que é manual e repetitivo. Então, o que é manual e repetitivo, que só consome tempo e energia dos senhores, a gente delega ao robô. Um desses processos é a nossa conciliação bancária. Então, eu venho dentro desse procedimento, eu vou criar uma job, um procedimento para o robô. E como é que eu faço essa criação dessa job, Germano? Aqui no componente, ó, o agendar, eu vou fazer a criação dessa job. Procedimento de número 5, execução da conciliação bancária. Ó, eu vou marcar essa caixa de seleção, esse checkbox. Cliquei no botão avançar. A aplicação vai carregar para nós parâmetros de agenda. Ele quer saber, o robô, se esse serviço que está sendo delegado para ele é um processo, um serviço periódico, se existe uma frequência, uma periodicidade, ou se ele vai executar uma única vez. O que vai determinar isso, senhoras e senhores, é essa chave. Ó. É periódico, sim ou não? O processo é periódico, eu posso agendar esse serviço para qualquer hora da noite, eu não preciso necessariamente eu ter máquina, o meu parque tecnológico todo desligado, não preciso de máquina ligada para que ele realize esse processo. A frequência diária, semanal, o contador vai mapear de acordo com a necessidade dele, do seu cliente, né? A periodicidade, se é diária, semanal, mensal, e o robô vai lá e transaciona isso de forma automática. Germano, eu posso criar, por exemplo, eu tenho diversas empresas aqui, eu preciso para cada empresa eu fazer a criação dessa job? Não. Eu trabalho com grupo de processamentos, então eu posso elencar lá um grupo de empresas, né, e ele realiza isso de forma automática em lote. Então seria isso a apresentação, né, do Open Finance, a rotina. Repito, como a minha conexão caiu, eu não sei aonde os senhores ouviram. O que a Questor fez de uma forma bem sucinta? A gente se apropriou desse serviço, esse serviço que é regulamentado pelo Banco Central, que é o Open Finance, para que a gente traga a automação ao processo de conciliação bancária. A gente corta aquele cordão umbilical, a dependência do meu cliente fazer um envio desse extrato bancário para que eu possa ter a conciliação. Eu trago os benefícios que são um processo mais autônomo, eu tenho mais assertividade nesse processo. Por quê? Porque eu minimizo a intervenção manual do usuário. Então, seria isso a rotina de conciliação bancária. Guilherme, não sei se o Guilherme está na sala. Opa, Germano, vamos lá. Tem algumas dúvidas. E aí a gente pode partir para a questão dos valores, que o pessoal está pedindo bastante aqui, né, Germano? Fique à vontade, Guilherme. Vamos lá. O Carmesini, W. Carmesini. No consentimento, o cliente precisa fazer o login da conta bancária por dentro do aplicativo da Questor. Dentro do consentimento, quando a gente envia o convite para ele, para o cliente vai fazer o login direto no banco dele, né? Direto pelo portal Open Finance do seu próprio banco. Não vai ser por dentro da Questor, tá? Isso garante também a segurança para o cliente. Então, a nossa solicitação, a nossa autorização vai direcionar o cliente para dentro do ambiente do banco. E aí o Flávio também fez uma pergunta, né? Uma excelente pergunta. Precisa ir no banco para autorizar? E não precisa, tá, Flávio? Como é tudo via Open Finance, o consentimento ele é todo digital. E aqui mais uma pergunta, né? A gente sabe que quando a gente está falando das transações financeiras, às vezes os clientes ficam um pouco preocupados com o compartilhamento dos dados. E como o Germano já explicou, né? E a gente reforça mais uma vez, a gente está usando o ambiente regulado do Banco Central. Então, vocês não precisam se preocupar, toda essa informação ela está em conformidade, a gente tem toda a questão de criptografia, anonimato dos dados envolvidos.
E se o cliente mesmo assim não se sentir confortável, tanto o contador, né, do lado dele, como o cliente da contabilidade pelo banco, ele consegue cancelar o consentimento a qualquer tempo. O Matheus perguntou se ele pode buscar retroativo. Dentro da nossa integração, pode falar aí, Germano. Desculpa. As informações do retroativo, Matheus, é aquilo que eu expliquei lá. A partir da data do consentimento, imagina que eu sou contador da empresa do Guilherme. Eu fiz o envio da solicitação e o Guilherme recebeu, deu consentimento no dia, hoje são 16, no dia 16/7/2025. O que eu vou buscar de retroativo é o dia 1º do mês do consentimento para cá. Então, janeiro ele vai trazer essas informações? Não, é o dia 1º do mês do consentimento, tá? Legal. Tem mais perguntas aqui, Germano. Irá buscar as contas da aplicação também? Nessa primeira etapa do projeto, não. Nessa primeira etapa, a gente está se concentrando nas contas correntes, né, conta poupança e também a fatura do cartão de crédito. E a Leandra Padilha, ela fez também aqui uma excelente pergunta. Vamos ter acesso ao extrato em PDF para fins de conferência? Dentro do Open Finance, dentro desse ambiente regulado, a gente vai ter acesso aos mesmos dados que estão no extrato PDF, mas eles vêm em outro formato, né? O formato que a gente chama aí de JSON na linguagem técnica. Então, a gente não consegue imprimir o mesmo extrato do banco, mas a gente vai trazer as mesmas informações que estão no extrato também. E aí, dentro do Questor, né, o Germano mostrou, a gente tem o relatório que tu consegue fazer a questão da conferência dos dados. E aqui tem mais uma pergunta, excelente pergunta aí da Jéssica, sobre o CISPAG. Os valores virão detalhados ou apenas um lançamento, conforme aparece no extrato? A gente conseguiu, inclusive, validar essa questão no piloto, tá, Jéssica? Era uma preocupação aqui nossa da Questor. A gente sabe que é uma dor dentro da contabilidade, e a gente está usando um conector novo. A gente falou com o nosso parceiro e eles disponibilizaram ali uma nova versão do conector do Itaú, onde a gente consegue sim abrir o CISPAG detalhado. Vale lembrar que como o Open Finance, né, é um ambiente, ele é semelhante ao ambiente, por exemplo, aí das notas municipais, o ambiente nacional das notas, a gente depende de cada banco fazer a aderência, né, e cada banco tem a sua forma de enviar as informações. No Itaú, a gente sabe que tem a maior dor, né, o famoso CISPAG, e a gente está conseguindo resolver, sim, essa questão. Bom, turma, a gente está chegando perto do prazo, tem mais perguntas aqui, e a gente vai responder vocês no e-mail, né? A live vai ficar gravada também, quem quiser recuperar, ver de novo aqui as informações, consegue reassistir a live aqui dentro desse mesmo link. Mas eu queria apresentar para vocês um pouquinho com relação a uma oferta que a gente preparou para quem está aqui nos assistindo. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Então, como o Germano já comentou, né, Germano, no início da apresentação, quando a gente olha para dentro do processo manual entre receber extrato, fazer conferência, gerar os lançamentos, importação dos arquivos, a gente pode perder aí até 3 horas por empresa. E o que a gente está propondo aqui dentro dessa nossa solução é conseguir eliminar esse tempo e conseguir poupar essas 3 horas por empresa. Dentro dos projetos pilotos, a gente conversou com alguns clientes, a gente se deparou até com algumas situações onde a contabilidade tinha 2 menores aprendizes para estar acessando os bancos dos clientes, para estar baixando extrato e fazendo a importação. Então, dentro do Open Finance, para a gente estar participando, para a gente ter acesso a essa informação, dentro desse ambiente regulado, nós precisamos ou ser uma instituição financeira ou ser uma fintech. Então, hoje, dentro das atribuições da Questor, nós não estaríamos aptos a ter esse acesso direto. Então, nós fizemos essa busca no mercado, achamos aí
alguns parceiros para poder estar fazendo essa conexão, e infelizmente isso também acaba tendo um custo para ter acesso a essa informação. Mas nós conseguimos ter uma boa negociação. A gente sabe, dentro do universo que a gente abrange, a gente consegue atingir muitas empresas, a gente consegue ter um volume muito grande, são mais de 800 mil empresas processadas pela solução da Questor, processada pelos nossos clientes, e nós estamos fazendo aí uma oferta muito justa, muito bacana para vocês, e para quem acreditar dentro desse projeto, nesse início, a gente quer trazer também um mimo a mais. Então, dentro do nosso processo de contratação, a gente vai trabalhar com contas conectadas. Então, para quem contratar nesse início 50 licenças ou mais, ganha 25 licenças aí de brinde. Essa oferta válida até dia 15 de agosto, dentro dessa promoção. E com relação aos valores, né, vocês podem estar conversando aí com o vendedor que atende vocês, com o CS parceiro dentro do número, né, pode estar nos abordando por meio do nosso site também, para receber uma proposta formal. Mas eu queria trazer para vocês aqui o valor para 20 contas conectadas, para 50 contas conectadas e para 100. Então a gente parte aí dos R$ 84,00, né? O plano de 50 contas está R$ 210,00 mensais, e as contas conectadas aí para 100 contas, né, fica R$ 407,00 mensais. Quem tiver interesse em contratar mais contas conectadas pode receber uma oferta exclusiva direto com o nosso time comercial. O que eu queria trazer para vocês a gente sabe que existe uma dor, às vezes a gente tem que ter uma equipe muito grande para estar fazendo só esse trabalho manual e repetitivo, e dentro desse nosso projeto, né, esse valor acaba sendo irrisório, acaba economizando tempo, né, e eu consigo aplicar isso de uma forma e gerar muito mais valor. Para a gente finalizar aqui, né, o nosso e-book, o nosso time de marketing preparou para vocês. A gente sabe que para ter essa adesão do cliente lá na ponta, às vezes a gente precisa ter alguns argumentos, né? O cliente vai sentir preocupação de estar conectado. Então, a gente preparou aí um material especial para vocês, para que vocês também preparem o time para esse processo de implantação e para vocês tenham muito sucesso. Então, queria agradecer mais uma vez para quem acompanhou até aqui, né? Esse projeto é um projeto que a gente está tratando com muito carinho. A gente começou ele há 2 anos atrás e a gente está conseguindo lançar agora com muito sucesso, né? Foi um projeto árduo, a gente conversou com muita gente, com muita parceria para conseguir entregar o melhor produto para vocês. E nós temos bastante coisa dentro do nosso roadmap de entregas, né, Germano? Mas a gente percebe que quem já começou a utilizar aqui dentro do piloto, a gente está colhendo aí bons feedbacks, e por isso que a gente se sente confortável para estar aqui hoje dentro dessa live para mais de 900 pessoas, né, apresentando essa grande solução para vocês. Então, queria deixar aqui meu muito obrigado, né? E agradecer também, Germano, pela excelente demonstração. Imagina, para mim é sempre um prazer, eu reitero, é sempre um prazer poder estar presente nos lançamentos da Questor, de novo, é um tema de super relevância para a contabilidade, que é a conciliação bancária com o Open Finance. Vale a pena, eu reforço aqui, deixo o meu recado, tá? Agradeço também a todos os que estão presentes, se dedicar o bem intangível mais precioso do ser humano, que hoje é o tempo, vocês destinarem 1 hora de apresentação a conhecer um pouquinho mais da nossa solução. Isso para nós não tem preço. Em nome da Questor, vai o meu muito obrigado também. Tá? Então tá bom, Germano. Boa semana para todo mundo e até a próxima. A contabilidade está mudando, mais exigente, mais tecnológica, mais estratégica. A reforma tributária já está em curso e a inteligência artificial deixou de ser tendência para virar ferramenta. E o seu escritório está acompanhando esse ritmo? A Questor Sistemas traz a única plataforma contábil 100% em nuvem, com o ecossistema mais completo de soluções integradas do mercado nacional, o Questor Cloud.
perfeito para quem busca automação, redução de custos operacionais, mobilidade e alta performance, atendendo todos os regimes tributários. Tudo integrado. Um único fornecedor. Com o Questor Cloud, você deixa o operacional para os robôs e assume o comando da sua operação. Veja como isso se traduz no dia a dia. Automação e eficiência. Kill, o robô da Questor, que elimina processos repetitivos, fornecendo ganho operacional e reduzindo custos. Captura automática de documentos fiscais, NFE, NFSE, CPE, CFE e NFCE. Tudo integrado, sem digitação. Captura e conciliação automática de vendas por cartão de crédito e débito, com mais de 35 adquirentes. Captura e conciliação automática dos extratos bancários da conta corrente. Aplicação financeira, empréstimos e compras com cartões de crédito e débito de todos os bancos. Automação das declarações e das obrigações mensais. Segurança e conformidade. Monitoramento de CNDs em mais de 5.000 órgãos. Alertas em tempo real das caixas postais do ECAC, DEC, DET e DJE. Você se antecipa e não corre atrás. Liberdade para o seu cliente. Chatbot contábil com autoatendimento direto pelo WhatsApp, possibilitando que seu cliente extraia relatórios, guias, simulação de rescisões, férias e muito mais. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Centralização de solicitações vindas de e-mail, redes sociais, WhatsApp e outros canais. Tudo organizado com abertura de atividades e acompanhamento com retorno diretamente pelo canal que chamou. Para uma gestão estratégica, tenha um BI de custo e produtividade que revela de forma clara o custo por cliente com base no tempo gasto, o volume de integrações automáticas, atividades manuais por empresa e a produtividade individual de cada colaborador. Tudo isso com a mobilidade e a segurança de uma plataforma 100% web que te acompanha em qualquer lugar. Seu escritório contábil não precisa de diversos sistemas, precisa de um que resolva tudo. Mude para o Questor Cloud.